Bom dia, crianças. Bom dia, meus pequenos. E aí, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma correção da atividade. Ontem nós fizemos aula virtual pelo Google Meet, porém poucas pessoas participaram. Alguns estavam com a internet ruim e não deu para assistir as correções até o final. Por isso que tia Elba está realizando essa correção novamente para postar para vocês, para ninguém ficar prejudicado, certo? A última aula do livro didático de português, nós trabalhamos o texto em prosa, que é o texto que tem linhas contínuas, é aquele texto que tem parágrafos, entre outras características. Um exemplo de texto em prosa, no caso, nós temos fábula, nós temos contos, notícias, entre outros. E agora nós iremos trabalhar a estrutura textual, o texto em versos. Como a própria palavra já diz verso, verso, qual é o gênero textual que contém versos, que contém rimas? Poema, muito bem. Então, o texto em verso é um texto, certo? Que não tem linhas contínuas, que tem estrofes, que tem versos. E aqui nós temos o texto em versos da fábula A Cigarra e a Formiga. Então, eu vou ler para vocês e em seguida nós iremos para a interpretação textual, ok? No tronco de uma palmeira, uma cigarra faceira canta, canta sem parar. Canta o sol, a chuva, o vento, canta o esplendor do momento, pelo prazer de cantar. Quase morta de fadiga, a diligente formiga trabalha, sofre e assunta. O ziziar da cigarra não se contém e pergunta: por que cantas no verão? Essa é minha profissão. Nada mais sabes fazer? Canto é trabalho e lazer. O que farás no inverno? Guardo a guitarra e hiberno. E quem te dará sustento? Do meu canto me alimento. Não temes por teu futuro? Viver é um salto no escuro. Sem mais tempo para conversa, a formiga toda pressa voltou a mergulhar na lida. E outra vez a cigarra empunha sua guitarra e canta em louvor à vida. Moral? A moral dessa historinha? Faça a sua, eu faço a minha. Então, nós temos aqui um texto, a fábula em verso, a cigarra e a formiga, onde tem, que eu pedi para vocês escreverem o significado de algumas palavras no caderno de português. Espero que tenham feito, ok? Deixa eu colocar a caneta. No caso aqui, eu pedi para vocês copiarem essa parte do significado das palavras. Ok? E vamos agora para interpretação. Tielba não vai se estender muito, senão o vídeo fica muito longo. Aí nós temos agora a página, tá um pouquinho riscado, porque na verdade tia fez a correção virtual ontem, certo? Compreensão do texto. Essa aqui é da página 22, se eu não me engano. Deem uma olhadinha aí. Questão 1. Pode-se afirmar que o tempo, o lugar e os personagens no poema de Simmias Santos são iguais aos da fábula lida anteriormente? Por quê? Então, qual é a diferença? Teve alguma diferença entre o texto em prosa, Cigarra e a Formiga, e o poema? Teve alguma diferença? Bom, eu sei que os personagens foram os mesmos, ok? O lugar também foi o mesmo. Porém, o tempo, se vocês voltarem lá na fábula anterior, a fábula anterior, em prosa, ela acontece no inverno. Já esse poema, ele acontece no verão, ok? Então, a resposta é não, pois no poema a história se passa no verão e na fábula no inverno. Os demais elementos coincidem, ok? Questão 3.
Releia os versos. Canta o esplendor do momento pelo prazer de cantar. Escreva uma palavra com o mesmo sentido da palavra destacada, esplendor. O que é esplendor? Nós temos algumas alternativas aqui das palavras que eu posso substituir por esplendor. Nós temos grandiosidade, importância, glória ou encanto. Questão B. Como explicar o sentido do verso pelo prazer de cantar? Assinale a alternativa que melhor explica por que a cigarra cantava. Porque seu alimento estava garantido? Não. Porque gostava e isso era importante em sua vida? Sim. Ou porque espantava sua insônia? Não. Então, a segunda alternativa é a correta. Releia estes versos em que o narrador fala da formiga. Quase morta de fadiga, a diligente formiga trabalha, sofre e assunta. Reescreva o verso destacado, empregando palavras com sentido equivalente, ou seja, você vai escolher uma palavra que possa substituir quase morta de fadiga. Quando eu digo quase morta de fadiga, é o quê? Morrendo de cansaço, muito cansada. Então, quando eu digo fadiga, é cansaço. Então, eu posso substituir por um desses termos aqui, certo? Morrendo de cansaço ou cansada, ok? Vamos agora para a questão 5. Circule no poema 3 versos em que a cigarra descreve o que fazia. Então, nós vamos lá no poema. Na verdade, eu circulei 3, mas aí é bom você circular só essas 3 aqui. No caso, eu circulei 4, desculpa. Mas vocês podem circular apenas esses versos que demonstram o que é que a formiga fazia. No caso, a cigarra fazia. Canta, canta sem parar, canta o sol, a chuva, o vento, canta o esplendor do momento. Então, vocês podem circular apenas essas 3, certo? Agora, vamos voltar onde estávamos. Questão 6. A cigarra tinha prazer no que fazia. Pinte no poema a palavra que indica que o sentimento da formiga em relação ao que faz é contrário ao da cigarra. Então, nós temos aqui, eu pintei a palavra lida. Por quê? Porque, na verdade, a formiga ela gostava muito de trabalhar. Já a cigarra ela não gostava do trabalho. Ela queria viver uma vida só de cantar, de tocar. Então, eu escolhi a palavra lida. Lida, trabalho. Trabalho era o contrário do que a cigarra fazia. Questão 7. Releia um trecho do diálogo entre a cigarra e a formiga. O que farás no inverno? Guarda a guitarra e perno. E quem te dará sustento? Do meu canto me alimento. Não temes por teu futuro? Viver é um salto no escuro. Então, questão A. Em sua opinião, qual das personagens queria prevenir-se para o futuro? Com certeza as formigas, né? Pronto. Essas questões aqui, a questão B e a questão 8, não precisa vocês fazerem. Isso aí a questão é mais um debate pessoal, ok? Então, que a Elba só focou nessas questões e nas próximas que virão. Nós temos aqui linguagem e construção dos textos, comparando os textos prosa e verso. Questão 1. Você leu 2 textos que se referem à mesma fábula. Releia os trechos a seguir, observando a organização deles. Essa parte é bem importante. Nós temos aqui um trecho, né, do texto em prosa, ou seja, as linhas começam no início do caderno, no início do livro e vão até o final. Então, isso se chama texto em prosa. Ok? Tu vai ler só esse pedacinho aqui. Um belo dia de inverno, ó, tá vendo que esse texto em prosa cigarra e a formiga aconteceu no inverno. Já essa aqui foi no verão. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente aparece uma cigarra.
Por favor, formiguinhas, me dê um pouco de trigo. Estou com uma fome danada. Acho que vou morrer. Então, esse é o texto em prosa, tem linhas contínuas, organizado em parágrafos, ó, primeiro, segundo parágrafo. Texto 2. A cigarra e a formiga. No tronco de uma palmeira, uma cigarra faceira canta, canta sem parar. Canta o sol, a chuva, o vento, canta o esplendor do momento pelo prazer de cantar. Então, nós temos o texto 2, que fala do mesmo conteúdo, se trata dos mesmos personagens, porém a estrutura textual é diferente. O texto 1 é em prosa e o texto 2 é em forma de versos. Questão 2. Leia o que está indicado no quadro. Faça o X na coluna correspondente ao que apresenta as características indicadas em cada linha. Tem linhas contínuas, as frases vão até o final da linha. Qual é do texto que as frases vão até o final da linha? Texto 1. Organizado em estrofes e versos? Texto 2. É organizado em parágrafo? Texto 1. Texto em prosa? O texto 1. Texto em verso? O texto 2. Ok? Então, vamos para a questão 3. O texto 1 é organizado em parágrafos. Quantos parágrafos há nele? Volte à página 18 e enumere cada parágrafo. Então, nós enumeramos e contém 6 parágrafos. Você já identificou as semelhanças entre os dois textos? Agora, vamos ver as semelhanças. Leia estas frases e assinale as que indicam o que é semelhante nos dois textos. A forma como ocupam o espaço na folha, os personagens, no caso é o que é semelhante entre esse texto, a estrutura desse texto e esse texto aqui, o texto 1 e o texto 2. O jeito de contar a história, a atitude dos personagens, sim. O lugar onde os fatos acontecem. Então, a semelhança entre os dois textos é que os personagens são os mesmos, a atitude dos personagens também, e o lugar onde os fatos acontecem. Ou seja, são os mesmos ou semelhantes, ok? Questão 5. O texto 2 é um poema que conta uma história. Quantas estrofes há nesse poema? Nós também contamos e há 4 estrofes. De que texto você mais gostou? Bom, isso aqui é minha opinião, ok? Você tem sua opinião, se você gostou mais da fábula ou do poema. E escolha a razão e escreva as razões. Por que você escolhe? Bom, eu gostei do poema, né? Porque eu gosto de ler textos com rimas. Eu adoro ler textos com rimas. Isso aqui é a opinião de tia, certo? Mas se você gostou da fábula, você já coloca uma opinião diferente da de tia Elba. Se você gostou do poema, você já coloca uma opinião, sua opinião, ok? Aqui nós temos, no dia a dia, temos contato com vários textos. Nessa unidade conhecemos 2 formas de organizar os textos. Em prosa, geralmente organizados em parágrafos com linhas contínuas, como é o caso das narrativas, dos contos, das fábulas, dos romances e etc. Em verso, em que há estrofes e rimas, geralmente são assim, os poemas, as letras de canção, as trovinhas para brincar e etc. Ok? Vamos para a próxima página. Esse aqui só com um errozinho. Pronto. Que no caso é a última, as 2 últimas páginas do livro de português. Então, vamos lá. Gente, eu amei esse texto. Cada criança ficou responsável para ler um texto ontem na aula virtual. Nossa, foi muito legal. Venenosa e peçonhenta. Conheço uma serpente da Ásia que tem um jeito bem diferente de se defender. Bem distante do Brasil, em alguns países da Ásia, existe uma espécie de serpente que é ao mesmo tempo peçonhenta e venenosa. Seu nome científico é Rhamdopsis. Gente, esse nome é bem esquisito. Tigrinus. Pronto, é um nome bem científico, bem complicado. Mas pode chamá-la de cobra-tigre asiática. Esse aqui é o texto A.
Bem informativo, né, esse texto A. Texto B. Pescaria do curumim. Curumim acordou cedo, foi tomar banho de rio, caiu na água sem medo, se enrolou em seus braços de frio. Curumim sentiu fome, subiu no pé de goiabeira. Era alto, bonito, enorme, de olhar dava tonteira. Esse texto aqui, o B, é um texto poético, né? Dá para entender pela forma que leu. Temos o convite que nossa amiga Yasmin leu. Convite, convido você para o meu aniversário que será no dia. Espero que você se divirta. Gente, tá bem ruim aqui. Possa se divertir comigo e todos os meus amigos. Não perca. Convite. Olha quanta diversidade de gênero textual. Cada um com um objetivo diferente, com estruturas diferentes. Texto D. Ingredientes: um limão, açúcar se quiser, pedras de gelo, folhinhas de hortelã. É uma limonada bem fresquinha. Gente, que legal. Porque a tia não está com a vista muito boa, mas aí... Então, nós temos aqui, ó, limonada bem fresquinha, os ingredientes que precisa para fazer essa limonada e o modo de fazer, ok? Então, essa estrutura textual também é diferente das demais. Você já leu textos como esses? Classifica-os quanto ao gênero. Então, qual é o gênero do texto A? Eu só sei que é um texto assim. Eu fiquei assim bem informada sobre essa cobra venenosa e peçonhenta, que pode ser chamada de cobra tigre asiática. Então, se eu fiquei sabendo de alguma informação sobre essa cobra, então é um texto informativo. Muito bem. B. Óbvio, que é poético. C. Convite. E receita. Então, nós temos aqui 4 tipos de gêneros textuais, ok? Quais desses textos não estão organizados nem em parágrafos e nem em versos, mas em linhas contínuas? Então, nós temos aqui o convite, certo? E a receita. Elas estão organizadas em linhas contínuas. Na verdade, o convite nem tanto, mas o espaço do convite é esse mesmo. E está organizado em linhas contínuas. Então, nós temos o convite e a receita. Os textos escritos com parágrafos ou em linhas contínuas podem ser chamados de textos em prosa. Eles não têm versos e estrofes e não costumam apresentar rimas. Questão 3. Leia o que está indicado em cada parte do quadro e escreva a letra correspondente a cada texto conforme sua classificação. Então, o texto em prosa, com parágrafos ou linhas contínuas. Então, nós temos aqui o texto A, linhas contínuas, linhas do começo até o final. O C, linhas contínuas também. E o D, também linhas contínuas, ok? Aqui, ó. Porque se na verdade, se nós fôssemos colocar o modo de preparo embaixo, seria mesmo linhas contínuas. Então, nós temos A, C e D, são textos em prosa. E só um texto, que é o texto B, é o texto em versos, ok? Hora de organizar o que estudamos. Complete o esquema com exemplos de texto que você conhece. Texto em prosa pode ter linhas de texto contínuas, pode ter parágrafos. Então, tia Elba colocou notícias, fábulas, contos, receitas, convites, textos informativos e etc. Agora, em verso, organizado em verso, pode ter estrofes, rimas e ritmo. Tia colocou poemas, letras de músicas e quadrinhos, etc. Então, minha gente, eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho da diferença do texto em prosa e o texto em verso. A correção foi um pouquinho longa, né? Demorou um pouquinho, mas é porque, na verdade, nós temos que fazer esse trabalho bem detalhado para que vocês possam aprender um pouquinho, ok? Então, até a próxima aula. Deu exatamente praticamente 20 minutos,
Mas, por favor, assistam até o final, principalmente quem não participou da aula virtual ontem, ok? Então, ó, beijo!